Fala pessoal, meu nome é Leonardo Torres. Esse aqui é um vídeo excepcionalmente para falar sobre a série As Aventuras de José e Durval, que estreia no Globoplay dia 18 de agosto. Eu recebi os 3 primeiros episódios antecipadamente, então eu vou aqui comentar com vocês, mas já adianto que o que eu vi, eu acho que essa série vai trazer muitas respostas, contextualizar muitas coisas sobre as relações familiares ali, tanto para os fãs de Chitãozinho e Chororó, quanto para os fãs de Sandy Júnior. Vamos lá? As Aventuras de José e Durval é uma série de 8 episódios. Os 3 primeiros vão ser lançados agora no dia 18 de agosto e os outros vão sair um por semana até o dia 22 de setembro. Esses 3 primeiros são focados na infância de Chitãozinho e Chororó, que é o que eu assisti, né? Nessa primeira fase da história, os personagens são interpretados por Pedro Tiroli e Pedro Luca, que são artistas mirins, né? Depois, quem vai assumir os papéis são Rodrigo e Felipe Simas. A série tem roteiros de Duda de Almeida, Dan Rosseto, Diogo Leite e Rafael Lessa. E direção geral de Hugo Prata, que também dirigiu o filme da Elis Regina. Agora eu vou falar para vocês as minhas impressões vendo cada um dos episódios. Então eu vou comentar cada um dos episódios. Lembrando que eu sou leigo. Embora seja aqui um fã ferrenho de Sandy Júnior, eu não sei nada da história de Chitãozinho e Chororó. Estou aprendendo vendo essa série. E eu já adianto que a série realmente apresenta muito bem a história, porque tá me impactando. Logo no primeiro episódio, a gente aprende que eles têm uma origem muito pobre no sentido assim de faltar comida em casa, de passar fome, de muita precariedade, água de poço, um ambiente uma aparência meio suja, muita pobreza mesmo, gente. Falta tudo ali. E a gente conhece a história começa ali a partir da morte de uma irmã chamada Lourdinha. A gente tem a mãe deles, a dona Araci, sofrendo muito aquela morte. E aí, logo no início, o pai deles, o pai de Chitãozinho e Chororó, fala pra eles assim, tipo, a vida é muito difícil, e fica mais difícil ainda se a gente tá sozinho, se a gente não tá com alguém. Prometam pra mim que vocês vão ficar juntos sempre, aconteça o que aconteça, prometam. E isso é uma recorrência, assim, ao longo dos episódios. Alguém sempre fala pra eles que eles têm que ficarem juntos pra sempre, não sei o quê, pra Chitãozinho e Chororó. Só que Chitãozinho e Chororó, eles ainda não têm esse nome, tá? Eles são José e Durval ainda. Eles são completamente diferentes e a impressão que dá nesse início da história, eles nem se dão muito bem. Se gostam ali porque são família, sabe? Mas eles são muito diferentes, não tem muita afinidade no início, assim, da história. Brigam muito, o Chitão, por ser mais velho, sempre querendo se aproveitar ali de Chororó. O Chitão é meio cretino, assim, no início. Então ficou uma impressão pra mim de que hoje eles são uma dupla com uma carreira longeva, tudo, muito porque foi repetido isso na cabeça deles, de que eles tinham que ficar juntos pra sempre, prometam, não sei o quê, porque a tendência natural, vendo ali a história, é que cada um fosse seguir o seu rumo, porque eles não tinham nada a ver e não se entendiam muito bem. E aí, nesse primeiro episódio também, a gente tem algumas informações importantes aí, né? A gente fica sabendo que os pais de Chitãozinho e Chororó, José e Durval, se conheceram em uma quermesse cantando. Então a música faz ali parte do seio familiar, faz parte da história da família. A gente tem várias cenas de rodas de música, o pai deles participando de várias rodas de música, tocando violão, ele e a mãe também cantando juntos, né? A mãe e o pai cantando juntos, e os filhos meio que vão sendo introduzidos na música, assim, de ver os pais, né? Ver os pais cantando nessas rodinhas caseiras que tinham com amigos, e o pai tem um caderninho com músicas, enfim. É como se fosse uma carreira frustrada, não deu certo para os pais, né? E os filhos, de alguma maneira, aprendem aquilo ali sem que tenha sido incentivado. Aprendem pela convivência mesmo, pelo ambiente, entra neles a coisa da música. E aí, nesse início, mostra que José e Durval ficam sabendo que vai ter um show de talentos, um concurso de talentos, na verdade, na quermesse, lá perto de onde eles moram. Eles falam com a mãe, ela, o que vocês vão fazer lá? Eles, cantar.
E aí a mãe não bota muita fé. Aí quando o pai volta de viagem, eles pedem pro pai, o pai não deixa. Só que aí a gente começa a ter os conflitos familiares, né? Além das brigas de José e Durval, e também com uma outra irmã, a Rosária, eu acho. Tem também as brigas dos pais, muitas brigas, porque, gente, falta tudo, né? Falta comida, falta dinheiro, falta conforto, não falta trabalho daquela família, né? Um monte de criança para cuidar. Enfim, então não falta motivo para brigar, né? E aí tem muita briga, e aí no meio daquela briga, as crianças dão um grito e Chitãozinho e Chororó cantam galopeira, tipo, ai, galopeira! Aí eles mostram que sabem cantar. Os pais descobrem que eles sabem cantar e aí apoiam a ideia da quermesse. Assim termina, né? Esse é o primeiro episódio. Aí no segundo episódio, a história é aprofundada e é um episódio que me chocou, assim, porque como eu disse, eu não sabia nada da história de Chitãozinho e Chororó, não tinha conhecimento nenhum da história deles. Então, eu não sabia nada sobre o pai, nada sobre a mãe, de onde eles vieram, eu não sabia. Só sabia que eles eram pobres, mas detalhes eu não sabia. E aí nesse episódio segundo, a gente tem uma grande exposição, assim, do seio familiar. Novamente temos brigas das crianças, brigas dos pais. É introduzida também uma briga com o vizinho, enfim. Um ambiente, assim, bem desestruturado, bem hostil, assim, quase. Tem um amor ali na família. A família é unida, mas é um ambiente hostil nesse sentido de muita briga, muita confusão. E aí também, nesse episódio, me chama mais atenção a questão do pai que tá sempre bebendo. Então, tá sempre bebendo. Assim, falta comida, mas ele tá bebendo, sabe? Então, uma coisa assim, pinguço. Eles não chegam a caracterizar ele como alcoólatra, até pela época não se fala essa palavra, mas a impressão que me dá, vendo esses 3 primeiros episódios, é que o pai deles era alcoólatra, tá? O quanto que bebia e faltando comida em casa e gastando com bebida, enfim, pra mim é alcoólatra o nome disso. Então fiquei com essa impressão de alcoolismo. Eu tô falando isso porque a questão da falta de comida é uma constância na história, sabe? Nesses primeiros episódios. Sempre tem cenas sutis, assim, tipo, ou eles falando que estão com fome, indo caçar passarinho, ou a mãe falando que nunca teve manteiga naquela casa, ou que o café é um resto, ou que tem que comprar fiado, sabe? Sempre umas coisas assim mostrando a carência de comida na casa. É um tópico importante ali para a família, a falta de comida. A gente tem essa questão de que o pai apoiou eles participarem lá do concurso na quermesse, né? De fato, ele apoiou, eles pediram, ele apoiou, ele levou. Até aí, tudo bem. Que é assim que a gente ouviu, os fãs de Sandy Júnior a gente ouve, né? Ah, o pai de Chitãozinho e Chororó também apoiou eles no início. Então a gente ouviu isso. Eles participam do concurso, eles não vencem, eles ficam em segundo lugar. E aí o pai fica frustradíssimo, muito mais do que as crianças. Porque as crianças só queriam cantar. Elas foram no palco, cantaram, então para elas foi divertido. Ganharam um trocadinho do segundo lugar, para elas legal. Mas o pai já começa a pressionar. Você vê que ele fica muito envolvido com aquilo. Então, ensaia muito, foca muito, tem uma disciplina ali que ele exige, né, para fazer a coisa da música. Mas também você vê que ele está enxergando naquelas crianças uma oportunidade de ganhar pão, sabe? Então, já que elas têm um dom, vamos tentar fazer dinheiro. E eu fiquei assim meio pensando, sabe, será que ele está apoiando ou explorando as crianças, né? Porque não é como se ele estivesse apoiando o sonho das crianças. Não, de maneira nenhuma me passou isso, os episódios. É mais como se ele estivesse enxergando ali uma oportunidade de botar comida na mesa, sabe? De conseguir dinheiro. Entendo que a situação é totalmente diversa, a família não tem nada e vê-se ali uma oportunidade. Mas o que eu quero dizer é que eu sinto que ele mais pressionando e botando uma responsabilidade nas crianças do que de fato apoiando um sonho. Essa questão do sonho, gente, é um privilégio burguês, né? Ali eles não tem nada, é pobreza mesmo, beirando miséria, né? Então, pra mim é como ele estivesse mais passando uma responsabilidade dele como pai para as crianças de conseguir dinheiro para a família. Me passou essa imagem.
E aí a gente tem, enquanto isso, a mãe sempre sofrendo ali com a questão da Lourdinha, um luto muito pesado para ela. E ela dá à luz a outro filho, que é o Tiãozinho, irmão deles, né? Só que ela olha pro Tiãozinho bebê e chama de Lourdinho, fala que é a Lourdinha. Ela já dizia que ia ser uma menina, mas aí nasce um menino, porque ia ser a Lourdinha, não sei o quê. Então ela começa a dar uns tilts, assim. Claramente tem sim uma questão psiquiátrica. E aí o que mais me choca no episódio, que de maneira nenhuma eu sabia, é que essa mulher, que é a dona Aracine, a mãe de Titãozinho e Chororó, foi internada no manicômio por conta dessa questão da filha, né? Que ela dá entra numa questão psiquiátrica e aí vai pro manicômio. Eu sei que não se usa mais essa palavra hoje em dia, manicômio, mas na época era isso, manicômio. O marido interna a mulher, então ela está sofrendo com luto por causa da perda da filha e é afastada do seio familiar, afastada de casa, para se tratar, né? Aí ela passa um tempo lá e depois ela volta. E quando ela tá ausente, aí fica pior ainda a situação, né? Porque a menininha, a Rosária, a irmã, passa a ter que cuidar das tarefas domésticas da casa. O pai bota o Chitão, que é o mais velho, né? Como é que se fala? Como o homem da casa quando ele não tá, só que o garoto tem tipo, sei lá, 9, 10 anos. É, Então as crianças assumem umas responsabilidades que não são para a idade de maneira nenhuma. E tudo muito triste, assim, gente, bem pesado mesmo. Uma coisa que a gente ouviu falar assim, eles eram pobres, né? Outra coisa é você ver o detalhe, né? O que era a pobreza, né? Então, esse segundo episódio foi um porradão. A cena da mãe na camisa de força, pra mim, foi pesado. E aí, no terceiro episódio, eles pegam uma carona e vão para uma outra cidade, um outro lugar, para as crianças fazerem um teste. José e Durval fazerem um teste para a caravana do Geraldo. O que era a caravana do Geraldo? O que era o Geraldo? Geraldo era um empresário artístico que reunia um grupo de artistas num ônibus e saía em caravana, literalmente, pelo interior, passando por várias cidades, fazendo shows nessas cidadezinhas, né? Com esses artistas e todos os artistas se apresentavam e tal. Acabava o show, entravam no ônibus, iam para outra cidade. Uma caravana, de fato. Só que só com adultos, né? Não com crianças. E aí eles chegam ali, uma viagem como eu falei, de carona, né? A mãe, o pai e os dois filhos. Tudo muito precário. Só que não tem lugar para eles fazerem o teste. Não tem ficha, já foram as vagas limitadas ali e tal. O pai insiste, você vê o pai muito perseverante, muito focado em conseguir que os filhos apareçam ali pro Geraldo. Não tem vaga, ele cerca o Geraldo na saída, aí faz as crianças cantarem no meio da rua antes do cara entrar no carro. O cara não se interessa a princípio. E pode passar essa impressão de ele estava apostando muito, investindo muito no sonho das crianças. Mas não era isso, gente. É porque ali era a chance de conseguir algum dinheiro para a família. É menos romântica a situação que eu vi nos episódios, sabe? Não é essa coisa tipo assim, o pai lutando pelo sonho do swing. É o pai usando os filhos para conseguir. O pai usando os filhos na tentativa de conseguir algum dinheiro para a família. Porque ele não consegue sustentar ali a família, né? Há muita pobreza. O que estressa a mulher também, porque ele vai fazendo filho atrás de filho, juntando filho e não tem situação para ter mais filho e vai vindo mais filhos. Então ele vê ali no dom das crianças uma oportunidade de ganhar dinheiro. E aí por isso que ele vai tão atrás. Esse que é o objetivo. Não é o objetivo de ter uma realização. E novamente estou falando assim, porque eu acho que essa questão de lutar pelo sonho dos filhos é um privilégio mais elitista, sabe? Ali era mais uma questão emergencial de sobrevivência. Precisamos de comida, precisamos de dinheiro. Eles cantam, vamos usar isso daí. Só que aí ele o tempo inteiro ele transfere uma responsabilidade dele como adulto para as crianças, que é alimentar a família. E aí o Geraldo não aprova Chitãozinho e Chororó.
Eles voltam pra casa, os pais brigam, o pai meio que mostra como aquela era a última oportunidade deles, acreditava muito naquilo. As crianças ouvem, se sentem de fato responsáveis por aquilo, por aquela situação, fogem de casa, vão atrás de Geraldo, imploram pra ir na caravana porque é a chance deles colocarem comida na mesa. O Geraldo fica sensibilizado, de início ele não aprova ainda as crianças, leva elas de volta para casa, conversa com os pais, porque ele nem trabalha com criança, a caravana é para adultos, né? É viajar no ônibus todos os dias, se apresentar em lugares inapropriados, não é um ambiente para criança. Mas os pais autorizam, inclusive imploram para ele levar e, enfim, leva. E aí nasce o nome Chitãozinho Chororó, que é o nome de passarinhos, né? 2 passarinhos. Porque o José Durval ele não acha que é artístico e aí coloca eles de Chitãozinho e Chororó, uma dupla caipira, uma dupla mirim caipira para ir na caravana. Novamente a gente vê brigas de Chitãozinho e Chororó, discussões entre os pais, a mãe sempre com muita saudade esperando os filhos voltarem, o pai apenas se importando que o Geraldo manda um envelope, uma cartinha com dinheiro, que é o pagamento das crianças, né? E aí não importa se aquelas crianças estão vivas, se não estão, o que está acontecendo com elas. Tá mandando dinheiro, pra ele tá bom. Gente, tô com um gato novo, talvez vocês tenham ouvido um miado, né? Fica muito claro isso. Tá mandando dinheiro, tá valendo, tá bom. O pai não quer saber como é que tá aquelas crianças desde que o dinheiro esteja chegando. Então ele fica feliz que o dinheiro tá chegando. A mãe não. A mãe muito preocupada com as crianças, como é que elas estão, né, nessa viagem de caravana, enfim. Novamente, diferenças acentuadas entre Chitãozinho e Chororó. Eles são muito diferentes. Acho que se eles não fossem irmãos, não seriam amigos. Me dá essa impressão. O Chitão, que é um pouquinho mais velho, já interessado em garotas, nas mulheres. O Chororó, muito focado na música, nos instrumentos. Garotinho mesmo, assistindo os shows dos outros e vendo o que eles estão fazendo, interessado nas músicas e tal. Uma coisa artística, e o Chitão interessado nas mulheres que estão se apresentando, se são gostosas, se não são. Estão bem diferentes nesse sentido. Então, assim, eu não sei qual é a diferença de idade deles, na real, mas ali, na série, não parece que é uma grande diferença. Até porque a impressão que passa é que aquele pai e aquela mãe vão fazendo um filho por ano. Então não sei se eles estão vivendo fases diferentes, é o que eu quero dizer, sabe? Não parece que são fases diferentes da vida. Parece que eles são diferentes mesmo. Não é que o Chitão já despertou para uma sexualidade que o Chororó ainda não. É que eles são diferentes. É meio isso. O que tem de interessante também é que já mostra o Chororó com um olhar artístico já inovador. Porque Chitãozinho e Chororó inovaram a música sertaneja, né? Deixou de ser caipira para ser sertaneja, né? Eles foram muito responsáveis por essa modernização sonora, visual, né? Para deixar de chamar de caipira, né? Naquela época ainda era caipira. E o Chororó, já desde criança, com essa coisa, que ele não queria ser caipira. Então ele está interessado em outros tipos de instrumentos, em como inserir aquilo na música deles, no show deles. Garotinho já com esse olhar, assim, muito mais artístico do que o Chitão, sabe? Parece que o Chitão estava meio que sendo levado ali na coisa, mas que a arte mesmo estava no Chororó. A impressão que me passou foi essa. Desculpa se eu tô ofendendo, assim, não é a minha intenção. E eu tô analisando também a série, que é uma série dramatúrgica, né? Então eu tô analisando como ficção, que eu vi ali. Não tô falando das pessoas da vida real, tá? Que a gente não sabe se foi exatamente assim que aconteceu na vida deles, né? Quando termina a caravana e eles voltam pra casa, eles voltam com outro tipo de roupa, outra postura, tipo assim... Conhecemos o mundo e estamos voltando agora para casa, mas assim, o mundo é nosso. Gente. Só que o mundo ainda era muito pequeno, né? Eles estavam rodando ali o interior, ali, né? Interior ali na região do sul, né? Que eles eram do sul. Mas para eles que moravam ali num fim de mundinho, né? Numa espelunca, eles tiveram... O mundo deles, naquela breve viagem, se expandiu muito, né? Então eles voltam para casa com outra postura, quase uma coisa rockstar, assim, meio que se achando, criancinha, né? E tipo, a gente vai meter o pé daqui, a gente vai sair daqui. E aí termina o terceiro episódio, e aí, pelo que eu entendi, no quarto já vai ser a transição para eles maiores, já com Rodrigo e Felipe Simas. Mas enfim, eu comecei esse vídeo falando que eu acho que essa série
vai esclarecer pra gente, fãs, tanto de Sandy Júnior quanto de Chitãozinho Chororó, algumas relações familiares que a gente talvez não entendesse muito bem. Então, por que, que a Dona Araci não aparecia tanto quanto a Mariazinha, que é a avó materna de Sandy Júnior, né? Uma explicação possível é esses problemas psiquiátricos, né? Não apareceu ainda nesses episódios a morte do pai, que eu não peguei o nome do pai de Chitãozinho Chororó. Mas eu acho que ele morreu antes, bem antes da mãe, né? Porque eu não lembro de ver esse homem, desde que eu sou fã de Sandy Júnior, eu sou fã desde os 9 anos de idade. Não lembro de enxergar, de ver esse avô paterno em algum lugar. Então acho que ele já tinha morrido. E a Dona Araci eventualmente aparecia, mas sempre como uma coisa assim, uma ausente, mostrando que tinha uma distância entre eles, que Sandy Júnior não iam tanto a vê-la. Ela reclamou disso uma vez num programa, acho que no Arquivo Confidencial. E aí eu acho que um possível motivo dessa mulher aparecer pouco é essa questão psiquiátrica, né? Outra questão também que as pessoas comentam muito, né, os fãs de Sandy Júnior, não sei se fãs de Chitãozinho Chororó, mas os fãs de Sandy Júnior, é que aparenta-se que não se frequentam muito, né, Chitãozinho Chororó e as famílias, né, tipo, a gente não vê Sandy Júnior em festa de primos, eles são mais próximos da Aline, né, mas assim, de um modo geral dos outros, não, a gente não vê eles em festas de primos, em eventos da família. O próprio Chitãozinho e Chororó, a gente não parece que eles se frequentam tanto, né? Ou não mostram, mas a impressão é essa, né? Que eles não são tão próximos no dia a dia, é mais profissional. E aí tem uma explicação que a gente vê sério, né? Que eles nunca foram, assim, nunca tiveram muita afinidade fora a música. Sempre foram muito diferentes. Eu repito, acho que eles não seriam amigos se eles não fossem irmãos. E então isso vai me mostrando, e a família é totalmente desestruturada, né? As brigas todas ali, interesses diferentes. Eu sinto que o Chororó criou a família dele, né? Muito estável e muito sólida, e se aproximou muito mais da família da esposa, né? A Noeli, a Mariazinha, o Zé do Rancho, e construiu ali a família, talvez que ele sempre quisesse ter, né? E de origem não era daquele jeito, né? O Chororó, né, é uma pessoa que a gente vê sempre mais certinho, né? Diferente do pai. Você vai entendendo algumas coisas vendo a série. Eu tô muito ansioso pelos próximos episódios, vou acompanhar. Provavelmente não vou comentar aqui, tá? Mas eu vou acompanhar e acho que vale a pena todo mundo ver. Acho que a gente vai entender muito mais da história de Sandy Júnior e de Chitãozinho Chororó vendo essa série. E tá muito bem feita. Andréa Horta de Dona Araci tá incrível. O Marco Rica também como pai. Eu acho o pai meio cretino, gente. Meio detestável, sabe? Tem essa coisa dele realmente correr atrás, incentivar e fazer. Ele faz acontecer o início da carreira dele, sem sombra de dúvida. Mas eu não sou muito confiante nos motivos, nas razões ali, sabe? Eu acho ele meio cretinão. Bebendo, cachê, sabe? Não sei. Marco Rica me desperta assim uma aversão na série. E a Dona Araci me desperta total empatia. É, Enxerguei assim uma, uma identificação com a história da minha família também, essa questão da Araci. Muito similar aconteceu na minha família. É, Talvez seja mais comum do que a gente imagina também essas coisas, né? Enfim, me fez várias coisinhas, assim, me despertou várias coisas, assim, essa série. Tô ansioso pra ver, vou continuar acompanhando. Vamos ver como vai ser a fase com o Rodrigo Felipe Simas. Vamos ver, tô curioso. É isso, pessoal. Queria comentar essas coisas, espero que vocês tenham gostado. Beijo. As Aventuras de José Durval está no Globoplay. Tchau.